Oi! Depois de alguns meses de planejamento, eu finalmente estou aqui na Nova Zelândia. E agora eu vou contar pra vocês como foi a minha saída do Brasil, como foi a chegada aqui em Auckland, que foi um pouco conturbada, e como foram os primeiros dias me adaptando, resolvendo as burocracias e me acostumando com um novo estilo de vida. Então, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Manu, eu sou nômade digital e eu passei os últimos 16 meses viajando enquanto eu trabalhava pelo mundo. E nesse canal eu falo de assuntos como nomadismo, voluntariado, viagem solo e muito mais. Então, se você tem interesse nesses assuntos, clica aqui embaixo para se inscrever, para você não perder os vídeos que vêm por aí. Então, esse vídeo vai ser composto por alguns vídeos que eu gravei durante o meu trajeto até aqui e os primeiros dias já em Auckland. E eu vou complementar as informações que eu não consegui gravar antes. Então, vamos lá. Hello, queridos! Hoje é sexta-feira, dia 28/3. Eu estou aqui arrumando o meu mochilão, porque o meu voo será em 3 dias para Auckland. Esse final de semana eu vou estar com meu pai, então amanhã eu já tenho que estar com a minha mochila pronta, porque na segunda-feira de manhã ele vai me levar para o aeroporto. Então vou mostrar pra vocês mais ou menos como tá a minha arrumação aqui. Tô muito empolgada! Aqui tem roupas de frio, 3 quilos de roupas de frio. Aqui são mais shorts, roupas de academia. E esse outro packing cube vão as blusas, partes de cima, top, tudo. Ainda falta colocar. Sábado, dia 29/3, já tô aqui com as minhas mochilas prontas. Meu mochilão tá com 12 quilos, que é o permitido para passagem que eu comprei para ela ir comigo como mala de mão. Ainda vou dar uma pressionada nela para dar uma diminuída, mas já tá pronta. Essa aqui é o item pessoal, só vou colocar minha necessaire aqui e fechar. Mas vamos ver com quantos quilos ela tá agora. Vou pegar minha balancinha aqui. Pronto. Muito difícil fazer as coisas com uma mão só. Prender aqui e... ai, onde veio? Pronto. Vamos ver. Tá com 6,5 mais ou menos. Tivemos um pequeno erro de gravação aqui, porque a mochila tava aberta e a necessaire caiu. Mas eu vou colocar minha necessaire de maquiagem. Sem a necessaire tava pesando cerca de 6,5. Com a necessaire vai para uns 7, então tá tudo ok, porque esse item pessoal pode ter até 10 quilos. E eu não vou despachar a bagagem dessa vez. Aí aqui dentro, isso aqui minha tia que fez pra mim, ela faz artesanato, eu não gostei dessa estampa, mas é o que tem pra agora. Eu tiro a almofada, igual eu sempre faço nas minhas viagens. Tiro a almofada interna, coloquei a minha toalha de microfibra, um cachecol e um lenço e uma luva. Uma luva não, uma touca aqui. Meu boné vou colocar aqui na mochila. E ali tem 2 casacos e um cachecol, que vai na mão. Então eu vou ver se eu vou levar esse maior de fora, o outro tá por dentro. E o cachecol também tá por dentro. Pegar a mochila certa mesmo, porque com o tempo que você vai ficando isso aqui, dá até cãibra no... Dá, uai, tô te falando. Aqui vai dando Tem que prender na cintura, porque cãibra. Tem que prender na cintura, porque senão o peso vai puxar as costas. É hora de embarcar. Tchau. Já fizemos o teste das mochilas, não entrou. Não entrou, mas vai entrar. Mas vai ter que entrar no avião. E tem uma fila ali agora para embarque. Já imprimi aqui o ticket. Meu voo é daqui 1h30. E eu ainda tô aqui na fila do embarque, porque aconteceu alguma coisa, que eu ainda não sei o que. Que não estão deixando embarcar ainda. E eu tô ficando preocupada, porque eu ainda tenho que passar no raio-x e na imigração. Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo sem muito perrengue. Já deu uma cheiradinha, né? Vou despedir do meu pai. E tô ansiosa! Lá vai ela, mais uma vez, né?
A few moments later. Cometi uma gafe de viajante de primeira viagem. Eu tenho escala nacional e ela tava no embarque internacional. Não, gente, não dá pra andar e deixar como ele estava, não. E aí, eu tava no embarque internacional. Na hora que eu fui embarcar, não passou o ticket. Falei, uai, aí eu tenho que passar pelo embarque nacional. Eu não lembrava desse detalhe. E quando isso aconteceu, realmente foi uma viagem de primeira viagem. Então, tudo certo, já passei pelo raio-x e estou no portão 6 e o meu 26. Gente, eu liguei a câmera. Estamos Pra próximos falar da decolagem. que eu vou decolar agora. E aí eu fui olhar as horas pra falar se tava atrasada ou não. E eu me dei conta que eu tirei o relógio no raio-x e deixei ele pra trás na bandeja. Cara, tô muito triste. Meu relógio. Era uma vez. Ai, que... Eu já cheguei no aeroporto de Guarulhos, onde é a minha conexão. Agora são 12h23 e eu acabei de subir o meu primeiro vídeo no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, estejam interagindo comigo para que eu sinta cada vez mais ânimo para trazer um conteúdo legal aqui. 2000 years later. Cheguei no Chile. Acabei de sair do avião. Vou passar ali pra pegar minha mochila, porque eu despachei ela de graça. Foi ótimo. E procurar um lugar pra eu sentar, comer alguma coisa. Esperar cerca de 4 horas aqui até iniciar o voo pra Auckland. Mais 12 horas e meia de voo. Oi, gente, tô aqui no Chile esperando o meu voo pra Auckland já. São 7 para meia-noite. Meu voo vai sair às 5. Esqueci. Me perdi aqui, até falei as coisas erradas. Meu voo vai sair 1h40 da manhã. E eu tava aqui fazendo um New Zealand Traveler Declaration. Gente, eu não tô funcionando mais. Eu ainda tenho mais 12 horas de voo. Mas tava fazendo a declaração de viajante aqui da Nova Zelândia. E eu já esqueci de mostrar. Mas vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como faz. Bom, então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês o que é o New Zealand Travel Declaration e como vocês podem encontrar para preencher. Esse é um documento que tem que ser preenchido por todas as pessoas que estão entrando na Nova Zelândia, sejam elas turistas ou residentes, e tem que ser preenchido até 24 horas antes do seu voo. Pode ser preenchido online, aqui no site ou no aplicativo, e também pode ser preenchido na hora que você chegar no aeroporto antes da imigração. Eu escolhi fazer online, e aí fica a critério de vocês. Mas basicamente é um documento onde você informa tudo que você está trazendo com você para dentro do país. Então, para a Nova Zelândia se tratar de 2 ilhas, né? O país é composto por 2 ilhas. É um lugar muito remoto e eles têm esse controle de biossegurança muito grande para que não ocorra a entrada de nenhuma praga ou de nenhum alimento, qualquer coisa que pode causar um problema no país. Essa declaração ela tem que ser preenchida e nela você vai colocar todas as informações do que você está trazendo com você e caso seja necessário, caso você declare que está trazendo algo que tem que ser inspecionado ou que não pode ou que tem alguma restrição, você vai passar pela biossegurança no aeroporto para que eles façam o check-up e analisem se isso pode ser ou não adentrado no território neozelandês. Então, para você começar a preencher o documento online,
Você vai jogar lá no Google New Zealand Traveler Declaration. Também vou deixar o link aqui embaixo para vocês encontrarem facilmente. E aí vai aparecer essa página. Então, você vem aqui, Complete Your Declaration. Se vocês quiserem, pode clicar aqui para traduzir a página, para ficar mais fácil. Eu fiz isso quando eu estava preenchendo o meu, para ter certeza de que eu estava entendendo tudo. Então, complete a sua declaração. Vai abrir essa página aqui. Provavelmente, vocês ainda não vão ter começado a preencher. Então, vai clicar aqui em New Declaration. E aí, é só seguindo o passo a passo que vai aparecendo na tela. Então, você começa aqui em Start. Declara que você leu todas as informações que eles colocaram ali. E é só começar a preencher com as suas informações. Então, vai colocar informação pessoal, informações sobre o seu voo, o que você está levando, por exemplo. Quantidade de remédio. Se for remédio para mais de 3 meses, tem que ser declarado. Se for alguma comida ou bebida que não seja industrializado, você vai ter que declarar e provavelmente não vai poder entrar, porque esse tipo de alimento não pode entrar, mas você tem que declarar com você caso você tenha alguma coisa que tenha uma restrição. Eletrônicos, enfim, todas essas informações. Eu não vou conseguir dar sequência aqui, porque eu já preenchi e provavelmente na hora que eu colocar as minhas informações, vai dar que eu já tenho uma declaração em aberto. Mas esse documento ele vai ser linkado com o seu número de passaporte, então caso você faça online, eles já conseguem checar ali na hora que você passar pela imigração e a declaração aparece para eles com todas as informações e aí sim eles vão te direcionar de acordo com as informações que você colocou ali para saber se você precisa ou não passar pela inspeção. One eternity later. Ai, demorei, mas cheguei. Ai, meu banheiro, tô muito feliz. Primeira coisa que a gente faz quando em um novo país, Pronto, já fui no banheiro, já escovei meus dentes. Olha os barulhinhos, gente. Eu acho que isso deve ser o kiwi cantando, né? Enfim, animais daqui. Vou passar agora na imigração e na biossegurança, torcer pra não encrencarem comigo com nada. E aí, se tudo acabar, tô dentro. Gente, a declaração que eu mostrei pra vocês também pode ser feita aqui na hora. Eles te entregam um papel e você preenche, igual essas pessoas estão fazendo. Mas como eu já fiz, vou direto pra imigração. Passei, caramba, tá dentro. Foi muito tranquilo. Eles não perguntaram quase nada. E eu acho que eu não poderia gravar aqui. Peraí. Não sabia se eu podia gravar ali, mas tudo bem. A moça só me perguntou se eu tava vindo sozinha. De onde eu era. E pediu o meu visto, que eu já tinha entregado ela. Ficou tudo bem, não tive que passar na sala de biossegurança, porque eu não tô trazendo nada. E a declaração eles já acessam quando você entrega o passaporte. Eles escaneiam lá e veem que já tá interligado. E agora, vou sair do aeroporto. 1 hora depois. Gente, eu me precipitei. Não tava dentro tão fácil assim, não. E a última vez que eu gravei, eu ainda nem podia gravar. Mas... assim, que eu não sou a pessoa mais sortuda do mundo, isso não é novidade, mas nem os mais pessimistas esperavam por isso. Fui pra salinha, vocês acreditam? Porque... vou explicar depois, com calma. Vou pegar o ônibus primeiro. Acabei de sair aqui e eu sei que eu tenho que pegar o ônibus Skydriver. Então, eu acho que é pra cá. Tô aqui esperando na parada que falaram que o ônibus pra cidade passa. Tá escrito aqui pra mim, bus to City. Então, é só sair aqui, ó. Aqui no fundo tá o terminal internacional. É só vir essa passarela e esperar aqui. Gente, então a saída do terminal internacional é ali, é só vir andando e é aqui mesmo a parada do ônibus, esse Skydriver. Custa acho que $20 por pessoa.
lá, vou contar pra vocês o que aconteceu na minha chegada aqui em Auckland e como foi a minha experiência passando pela imigração e pela biossegurança da Nova Zelândia. Então eu cheguei no aeroporto de Auckland, meu voo pousou, não era nem 6 horas da manhã. Tava programado para chegar às 6h10, então eu peguei minha mochila, já não tinha despachado ela nesse voo. Peguei minhas coisas, passei no banheiro e fui para a fila da imigração. Chegando na imigração, vocês viram que tinha muita gente preenchendo o formulário na hora e eu já tinha preenchido ele online. Então eu fui direto para a fila e quando eu fui chamada, foi muito rápido. A oficial apenas pegou meu passaporte, perguntou se eu estava viajando sozinha, de onde eu era e pediu o meu visto. Eu tinha entregado para ela um papel dobrado com o meu visto e também estava com a apólice do seguro atrás, caso ela fosse perguntar. E foi super tranquila, ela olhou ali, só o número, me perguntou da declaração, aí ela perguntou se eu tinha feito online, eu confirmei que sim, então ela ia conseguir puxar pelos meus dados do passaporte. Foi questão de, assim, menos de 1 minuto ela já tinha carimbado meu passaporte, me entregado e me deixou passar. E ela não me deu mais nenhuma informação ali, não colocou nada no meu passaporte, não falou que eu tinha, me direcionar para outro lugar. Então eu pensei que já estava tudo certo, como eu gravei aí no vídeo. Passei da imigração, fui ao banheiro novamente. Quando eu estava para entrar no banheiro, eu vi uma menina que estava na imigração junto comigo, ela estava atrás de mim na fila. E na hora que a gente desceu, ela me perguntou do que se tratava o número. Tinham colado um adesivo, igual esse que eu vou deixar aqui, um adesivo amarelo na parte de trás do passaporte dela com 2 números. E aí eu falei com ela que devia ser alguma coisa de biossegurança. Perguntei se ela tinha declarado alguma coisa, se ela estava trazendo alguma coisa. Ela falou que sim. Falei, deve ser isso, eles vão fazer a inspeção e tudo certo. Aí ela seguiu para onde tinham indicado e eu entrei no banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu já comecei a gravar de novo, porque eu pensei que eu tava dentro, né? Passei a imigração, tô dentro, galera, só sair do aeroporto agora e tchau. Só que não. Tinha uma outra barreira logo à frente e nesse momento o moço um outro oficial colou o papelzinho amarelo no meu passaporte e ele me falou, vai primeiro pro 4 e depois pro 2. Aí eu falei, beleza, né? Tinha uma filazinha, tinha umas 3 pessoas na minha frente, tinha um cara só atendendo. Aí na hora que chegou a minha vez, ele pegou o meu passaporte e ao invés dele me mandar pra fila 2, igual ele tava direcionando todo mundo, ele pegou meu passaporte, no que ele olhou, ele já me mandou sentar e esperar. Aí eu fiquei, ai meu Deus do céu, o que deu de errado agora? Aí fiz o que ele tinha mandado, peguei minhas trouxas e sentei lá, fiquei esperando. O que passou pela minha cabeça na hora foi que o meu passaporte, ele molhou ano passado, em 2024, no Songkran, na Tailândia, que é um festival de água lá e tudo mais, só que não tem nada de errado com o meu passaporte, porém ficou aquelas marquinhas de papel quando molha, sabe? Fica meio enrugadinho, só isso. E aí na hora foi o que eu pensei, falei, nossa, vai encrencar com o meu passaporte, né? Porque já tinha acontecido quando eu tava saindo da Malásia pra Indonésia. Mas tudo certo, depois eu consegui embarquei várias vezes, passei por vários países e imigrações e não tive mais nenhum problema. E aí, ele me deixou lá esperando uns 15 minutos, entregou meu passaporte para outro oficial, e esse oficial ficava me olhando de longe. Aí chegou a policial que tava com o cachorro farejador, eles ficaram me olhando de longe. Eu falei, gente, o que eu fiz de errado? Eu já comecei a repensar toda a minha vida, pensando se eu tinha feito alguma coisa de errado mesmo. Comecei a pensar se poderia ser o fato de eu ter gravado, né, enquanto eu ainda não tinha saído da área. E aí fiquei lá esperando. Depois de uns 15 minutos, um outro oficial veio com meu passaporte na mão, perguntou se é meu nome e tal. E me disse que ia me fazer umas perguntas e que eles iam inspecionar minhas malas. Que era pra eu sentar assim, eles têm uma mesa grandona de metal lá, onde você vai colocar suas coisas. Falou que ia pra eu sentar. Beleza, sentei de frente pro oficial e ele começou a me fazer perguntas.
E são perguntas, assim, relacionadas com a sua vida, né? Para saber de onde você veio, quanto tempo você morou em cada país e tudo mais. E informações que você forneceu nessa declaração. Eu estava super tranquila porque na declaração eu coloquei tudo como se fosse negativo, assim, no sentido de não estava trazendo nada. Então, eu não tinha nenhum alimento, o medicamento que eu estava trazendo não era para mais de 3 meses, igual eles falam que é permitido. Enfim, tava limpa, né? E aí ele me fez um tanto de perguntas, me perguntou com o que eu trabalhava, enfim, muitas perguntas. Perguntou se eu conhecia alguém aqui. Quando eu falei que eu já conhecia um neozelandês, ele pediu para eu passar o nome da pessoa, me perguntou o nome do meu último trabalho no Brasil, aquelas perguntas típicas de imigração, sabe? E depois de, sei lá, uns 15 minutos de perguntas, ele falou que ele ia revistar minhas malas. Aí eu falei, tudo bem. Perguntou se eu mesma que tinha feito as malas, se eu sabia o conteúdo delas e tudo. Eu falei, tranquilo, fui eu que fiz, sei que não tem nada, pode ficar à vontade. E aí ele começou a desempacotar. Gente, ele tirou tudo. Tudo. Tirou meus packing cube. E aí ele abria assim, verificava dentro pra ver se tinha alguma coisa. Tirou tudo que tinha na mochila. Depois foi pra mochila grande. Abriu os packing cube, ficava fuçando assim. E eu só pensando, meu Deus, o trabalho que deu pra empacotar isso. E ele ainda brincou, falando assim, nossa, você é boa mesmo fazendo isso. Eu falei, moço, foi muita prática. Tantas vezes que eu já fiz essa mala que eu já sei tudo onde tem que encaixar. E aí ele olhou tudo. Depois que ele acabou, ele pediu pra eu esperar. Falou que ia conversar com o superior dele, repassar as informações que ele tinha pego comigo. E que ele já voltava. Se o oficial desse o ok, tava tudo certo. Aí ele foi lá, conversou com o oficial. Nesse meio tempo ele voltou, pegou aqueles papeizinhos que eles usam pra fazer teste. E aí ele foi pregando assim na minha mochila pra ver se tinha resíduo de alguma coisa, né? E conversou com o superior dele e falou que tava tudo bem, que não tinha nenhum problema. E que eu poderia, que assim que o oficial viesse pra dar a liberação, que eu poderia juntar minhas coisas e ele ia me acompanhar até a saída. Aí eu falei, tudo bem, beleza, obrigada. Aí o outro oficial veio, deu a liberação. Aí o policial que tava, né, que passou esse tempo todo comigo, falou que eu já podia empacotar minhas coisas e ele ia me ajudar. Aí ele começou a colocar as coisas na mochila menor. Falei, olha, se você não se importar, eu posso fazer tudo sozinha. Porque eu já tô acostumada, eu sei onde cada coisa vai e tudo mais. Aí ele falou, tudo bem, se não for um problema pra você. Aí ele ficou lá só olhando, foi conversando assim comigo e tal. Perguntando das minhas viagens, pediu desculpa e tudo. Eu falei, não tem problema nenhum, seu trabalho e tal, eu super entendo. E aí, nesse momento, eu aproveitei que ele tava super simpático, a gente já tava conversando, eu já tava terminando de fechar minha mochila. Eu perguntei pra ele, falei, olha, posso te fazer uma pergunta? Não sei se você tá autorizado a responder, mas como é que funciona isso? É uma escolha randômica, né? Tipo assim, vocês não param em algum momento vocês param alguém para fazer inspeção? Porque eu vi que tinha outras pessoas também que estavam na inspeção. Só que eram pessoas que, por exemplo, que realmente estavam levando coisas que precisavam ser inspecionadas. Igual eu vi um casal lá que tava com uma mala muito grande, que eles tinham uma mala só de produtos e tal, então provavelmente eles estavam trazendo ou pra família ou ia revender, eu não sei. Então, assim, o que eu queria saber era se foi uma escolha randômica ou se eu coloquei alguma coisa na declaração que levantou suspeita e tudo mais. E aí ele me falou que o que fez com que eles olhassem, tivessem mais cautela comigo, foi que na hora que puxaram lá a minha declaração online,
Eles não viram, e aí eu não sei se foi por erro, se passou despercebido, ou se no preenchimento não tem, porque eu realmente não lembro se eu preenchi lá alguma coisa de Working Holiday Visa, porque essa declaração é de biossegurança, então eu não me lembro se tem algum campo lá que fala qual tipo de visto que você tá entrando. Mas ele me disse que não viram a informação de que o meu visto era o de Working Holiday Visa. E aí eles suspeitaram pelo tempo que eu coloquei lá, que eu pretendia ficar. Porque eu coloquei 1 ano e 3 meses, que é o 1 ano é o período do visto, e o 3 meses é o período que eu posso estender caso eu faça determinado tipo de trabalho. E aí que isso que gerou suspeita, então eles resolveram fazer essa inspeção. Aí eu fiquei tipo, então era só isso. Se tivesse visto que era o visto de trabalho, eles não teriam causado esse auê todo. Enfim, isso levou 1 hora e pouquinho, desde a hora que eu sentei lá no banco de espera, até o momento que eu realmente saí, né? Depois que eu empacotei minhas coisas, o oficial me acompanhou até a saída e beleza. Então isso foi tipo 1 hora e 15. E aí sim, eu realmente estava dentro do país. A minha cabeça estava explodindo de dor, eu estava tossindo muito. Eu estava numa gripe muito ruim desde o final de semana antes da viagem. E a chegada foi caótica, então uma coisa foi piorar na outra, sabe? Mas aí foi isso. A minha entrada foi essa. Só que não acaba por aí, não. Quando eu falei, tipo, ai, finalmente, agora eu já posso caminhar pra casa. Eu peguei um ônibus que eu sabia que ia do aeroporto pro centro, chama Skydriver. Ele passa Skydrive, né? Skydriver não. Ele passa pelo aeroporto e vai até o centro da cidade e ele custa $20. É cerca de 45 minutos de viagem. Eu escolhi essa forma de sair de lá porque eu estava muito cansada. Eu já estava assim, esgotada. Ainda teve essa questão do aeroporto. Então, eu sou a pessoa que sempre escolho a forma mais barata de sair ou de chegar, mas nesse caso eu realmente estava assim, esgotada. Então eu paguei os $20. Também tem a opção de pegar um ônibus que sai do aeroporto e vai para uma estação, e de lá você pega um outro ônibus até o centro da cidade, que sai mais barato, mas você vai demorar um pouco mais também. E aí o ônibus me deixou em frente ao Sky Tower, que é o ponto final lá, uma estaçãozinha, tudo tranquilo. E aí eu tinha que pegar um ônibus para chegar até a minha acomodação, que era a casa do pet sitting, que eu ficaria por 6 noites tomando conta de um cachorro. E aí, gente, o que eu fiz? Na hora de pegar o ônibus, eu peguei o ônibus pro lado contrário. Só que não foi uma coisa tipo, entrei no ônibus e que tava pro lado contrário e saí. Não, eu entrei no ônibus, eu esperei pelo ônibus, não foi nem uma coisa assim, entrei no ônibus correndo e pronto. Porque isso aconteceu depois. Mas eu esperei pelo ônibus, eu estava sem internet, em minha defesa. Eu não tinha internet para pesquisa, então só tirei os prints ali, mapa offline e era isso. Eu sabia até onde que eu tinha que ir. Só que eu acho que o meu erro aqui foi o fato aqui na Nova Zelândia é mão inglesa. Então são os lados trocados, né? Aqui desce, aqui sobe. E aí eu tinha que pegar o ônibus subindo. Só que eu não sei o que me deu. Eu não sei nem se tem defesa. Enfim. Eu peguei o ônibus pro lado errado. Só que eu tava tão cansada que na hora que eu entrei no ônibus, eu relaxei. Eu falei, beleza, daqui uns 25 minutos eu tenho que descer. Então, relaxei, tirei minha mochila das costas, nananã. Beleza. Eu relaxei por uns 10 a 15 minutos. Aí eu fui pegar meu celular pra ver aonde que eu tava, né? Falar, tem que ficar esperta com a parada. Na hora que eu peguei o celular, eu vi que eu estava
totalmente contrário de onde eu deveria ir. Eu falei, ai, não é possível que eu fiz isso. Não. Gente, eu já tava esgotada. E por culpa minha, única e exclusivamente minha, eu ainda ia demorar mais tempo para chegar na acomodação. Isso já era 10h20 da manhã. Eu tinha pousado antes das 6. Aí, beleza. Falei, tá, vou descer do ônibus e pegar no sentido voltando. Desci do ônibus, esperei uns 3 minutos, peguei o ônibus voltando, paguei novamente, conferi pra ver se eu tava no lugar certo. E aí, depois de uns, o que seria 20 minutos, né, 25 minutos, se tornou 40, 45. Então, fui chegar na casa do pet sitting, era 11h05 mais ou menos. Nisso, a dona da casa estava pra viajar, né? Então, ela tava resolvendo umas últimas coisas e ela falou comigo que ia deixar a porta da chave lá, onde me explicou onde eu poderia achar e eu poderia entrar na casa. E aí foi o que eu fiz. Na hora que eu cheguei, ela não tava lá, eu abri a porta, o cachorro me recebeu super caloroso. Ela tinha deixado pra mim a chave do lado de dentro, ela deixou uma chave também e a senha do Wi-Fi, que foi como eu consegui avisar pra ela que eu tinha chegado e também avisar meu pai, todo mundo, que tava tudo bem, porque desde o momento que eu saí da imigração, que eu falei, estou dentro, sendo que eu ainda não estava dentro, eu não tinha dado mais notícia, porque depois que eu passei da biossegurança, a única coisa que eu fiz foi tirar print de como sair do aeroporto e chegar até a casa, né? Então, o ônibus que eu tinha que pegar e tudo. E eu não respondi mais mensagens. Então, eu tinha ficado umas 4 horas sem responder mensagem de ninguém depois de eu ter falado que tinha chegado no país. Não façam isso, gente. Não seja essa pessoa. Assim, a minha família, os meus amigos já estão acostumados comigo. Que eu sou vida louca. Mas não sejam assim, sabe? Não tem necessidade. Aí foi isso. Cheguei na casa, passou um pouquinho. A dona da casa chegou, eu já tinha tomado um banho. E depois de conversar com ela, me apresentar, né, entender um pouco ali primeiro como as coisas aconteceriam, eu fui dormir. Ela já tinha me falado que eles tinham mudado de ideia sobre viajar naquele mesmo dia, porque o tempo tinha virado, então eles viajaram no dia seguinte de manhã. Falei, ai, tudo bem, né? Eu super entendo. Foi a primeira vez que me aconteceu, mas eu entendi a situação. Aí eu fui dormir 1h da tarde e acordei só 4h30, assim, sem nem saber onde que eu tava. Tanto o fuso, quanto o cansaço, quanto a gripe me derrubaram, assim, de uma forma que, nossa senhora, eu poderia ter dormido muito mais. E aí foi isso. Gente, tô aqui na casa que eu estou fazendo pet sitting com o Finn. E essa aqui é a camper van do casal que tá me recebendo. E olha que coisa mais fofa! Eu queria muito encontrar uma assim pra mim, mas as vans são mais caras, né? Mas é muito bem aproveitado o espaço. Aqui tem espaço pra colocar comida e tudo mais, ali também. Ali estão as coisas as 2 garrafas de água, uma com água suja, a outra com água limpa, a caixa de ferramentas, o fogão, os gases, né, para usar pro fogão. Aqui ela tem essa geladeira elétrica, que é só plugar ali na tomada e é carregada com uma bateria secundária, que funciona enquanto o carro tá... quando você tá dirigindo, né? E aqui, deixa eu mostrar no fundo. E aqui no fundo tem essas 2 partes para colocar roupa, né? Essa tábua sobe, ela sai. E o colchão é formado por essas almofadas. Então, quando você desfaz a cama, você tira essa tábua, coloca as almofadas como se fosse um sofá, assim, nos cantos. E no meio sobe uma haste, que fica ali, ó, esse buraco. Sobe uma haste ali e essa tábua vira uma mesa no meio da van. Eu queria muito encontrar uma assim. Tem também essa rede aqui pra colocar algumas coisas. Enfim, é isso. Eu simplesmente amei a van dela. Queria muito encontrar uma parecida pra mim, mas vai depender do preço.
ela me falou que eles são self-content, que tenha o banheiro, né? Mas ela ainda vai ter que fixar ele ali, porque a van tava ai, gente, como chama? Tava como se fosse, meu Deus, manutenção. Fugiu a palavra. E é isso. Essa é uma van Toyota. Ó, ela ainda tá com o selo azul. Tem que trocar pro verde. E muito linda. Olha. Tá bem conservadinha. Vou perguntar a ela depois qual o ano do carro. Mas olha que linda. Não vejo a hora de ter a minha. Olha como os detalhes, os espaços foram bem aproveitados. Você vê nos detalhes assim, sabe? Bem legal. E é super confortável. Ela entrou aqui, falou pra eu sentar e tudo. Uma fofa. Adorei. Fim e eu não estamos muito animados com esse tempo de chuva. Eu tenho que ir na rua resolver algumas coisas. Mas com esse tempo vai ser complicado. Hey, my big boy. Hey. Who is my big boy? Sim. Sim. Hey, meu amor. Oi, gente. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Tá fazendo 2 dias que eu cheguei. Então, 7h40, 7h45 da manhã. Clareou tem pouco tempo. Tá clareando, cerca de 7h20, por aí. Escurecendo também por volta desse horário. E eu estou indo agora pra primeira oportunidade de emprego que eu encontrei aqui. Pra ser housekeeping num hotel em Itacapuna. Eu comecei com um cara ontem com o gerente. E ele pediu pra eu ir hoje, né, pra me juntar um pouco lá, ver como vai ser o trabalho, se é verdade, se eu gosto, enfim. Então, vou lá hoje, tomara que dê certo. E tá chovendo muito desde que eu cheguei. Eu cheguei na quarta-feira de manhã, já tava chovendo. Todo mundo me falou que o tempo tava melhor antes, então eu sou muito sortuda. E o pior daqui é que venta muito. Então não adianta quase nada usar sombrinha. Como vocês podem ver. Não adianta quase nada usar sombrinha. E eu já tô toda molhada, meu tênis tá todo molhado. Eu vou precisar comprar algumas coisas pra me adaptar aqui. Mas nada que eu já não soubesse, né? Então é isso, eu tô indo lá agora e depois eu vou atualizando aqui como foi a experiência, se deu certo. Também já olhei um apartamento, não gostei, mas já tenho outro em vista, principalmente se esse trabalho der certo, então dedos cruzados. Acabei de sair do trabalho e foi super tranquilo, trabalho de housekeeping normal. O hotel é muito bonitinho, são tipo uns flats, sabe? E foi super fácil, só senti que a moça que tava na equipe comigo, uma delas, não tava dando muita confiança, assim, sabe? Não explicava as coisas, só ia fazendo e eu tinha que ficar ligada. Mas vou vir amanhã e vou vir no domingo também, pra ver se vai confirmar. Eu acho que vai ficar por isso mesmo. Porém, eu tava esperando, estava procurando por um trabalho full time, né? Pelo menos 8 horas por dia. E esse é só 4 horas. Às vezes dá mais, mas depende da demanda. E aí, pra mim não é vantajoso. Apesar deles pagarem bem, a hora média aqui vale R$23,15, eles pagam 28, o que é muito acima da média. Porém, são poucas horas, então eu vou ter que arrumar algum outro trabalho para eu fazer no final da tarde ou de noite para conseguir juntar dinheiro, porque não dá para viver só com esse valor, né? Assim, dá para eu viver, vou conseguir, por exemplo, alugar um lugar para ficar, fazer compra, ter esses gastos básicos da semana, mas vou ficar
no limite, assim, sabe? Vou conseguir juntar pouquíssimo por semana, que não é a intenção. Então, vou começar a procurar outra coisa já. E aí, vamos ver se a partir de segunda-feira já vai estar certo mesmo. Na segunda acho que eu não consigo vir, porque é o dia que eu tenho que sair da casa do Pet City. Mas depois disso, eu vou estar livre. E aí eu já pretendo estar com coisas, assim, confirmadas. Tanto trabalho, quanto lugar pra ficar. Finalmente vendo a cor do céu de Auckland. Agora são 7h10. Finalmente parou de chover. O dia está amanhecendo, ainda tá bem escuro. Na imagem não parece tanto, mas ainda tá bem escurinho. E antes de trabalhar... Ai, Fim, eu esqueci. Gente, eu esqueci a sacolinha. Tomara que ele não faça cocô. Vou andar com ele bem rapidinho. Antes de trabalhar. Só pra... Ele já vai ficar algumas horas sozinho em casa, então sair com ele. E aí quando eu voltar, a gente sai pra uma caminhada mais longa. E é isso. Olha, gente, ele é tão bonzinho que ele pode sair até sem coleira. Se eu falar com ele pra esperar, ele vai esperar, tá vendo? Fim. Wait. Wait. Yes, boy. Let's go. Como a gente vai dar só uma andadinha curta, trouxe sem coleira mesmo. Mas se eu fosse sair pra andar mais distante, aí ia levar ele na coleira e soltar ele quando a gente chegasse na região. Aqui é um caminhozinho que tem perto da casa. Essa aqui é a praia de Takapuna, que é perto de onde eu estou trabalhando. E vim aqui só pra dar uma olhada mesmo, porque eu vou trabalhar agora. Cheguei uns 10 minutos mais cedo. Não é das mais bonitas não, mas ainda é uma praia, né, gente? As vantagens de morar numa ilha. Ai, que amor. Domingo, dia 6? Nem sei mais, tô perdida. Olha esse tempo, gente, essa neblina. São 8 horas da manhã. Eu tinha comentado sobre a hora que tava clareando, escurecendo aqui. E aí ontem eu fiquei sabendo que eles estavam na época de... É como se fosse o horário de verão do Brasil. Aqui eles chamam de Daylight Saving. E retornou essa noite. Então eles voltaram 1 hora no horário, né? Então agora tá clareando igual o horário normal que a gente tá acostumado no Brasil. 6, 6 e pouco. E vai escurecer 6, 6 e pouco também. Mas tô indo pro trabalho agora. E ontem eu recebi ligação do cara no restaurante que eu tinha mandado um e-mail. E ele me falou pra ir lá hoje. Então, hoje depois do trabalho lá no hotel, eu vou direto pro restaurante. Tem um intervalo de tempo entre eu acabar o meu turno lá e encontrar ele, mas eu vou ficar por lá mesmo porque não faz sentido eu vir pra cá e voltar. E aí é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o tempo como tá. É uma neblina muito violenta que não faz sentido, levando em consideração como o dia tava bonito ontem. Olha só. Gente, olha isso, velho. Não dá pra ver nada. O ônibus vai chegar ali, ó. E eu só vou ver na hora que ele parar, porque a visibilidade tá péssima. Eu tô aqui muito feliz porque eu acabei de sair da casa onde eu vou alugar um quarto com um casal de brasileiros. A menina, inclusive, é de BH também. E eu conheci eles através da Madá. Conheci a menina, na verdade.
Madá, que é uma gestora de tráfego que eu só conheço online, mas também tá vindo pra cá em setembro. E é isso, vou alugar um quarto com eles, vim aqui pra ver. É um pouco mais caro do que eu tava planejando pagar, mas a comodidade faz valer a pena, porque eu vou estar dividindo casa com 2 pessoas só. A casa é muito boa, bem aconchegante, com personalidade, sabe? E o quarto bem gostosinho, tem tudo que eu preciso, uma cama, uma mesa, lugar pra eu guardar minhas coisas. E tá perto do lugar que eu arrumei trabalho. Eu espero que dê pra vocês me ouvirem, porque tá ventando muito e ainda tem um barulho das ondas. Mas eu tô aqui sentada de frente pra praia. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom. Agora são acho que umas 6h20. Eu não sei porque eu perdi meu relógio, né? Já falei com vocês. Mas eu vim pra cá porque depois do meu trabalho hoje como housekeeper, eu fui lá ver o quarto e aí voltei porque eu ia ter a experiência lá no restaurante, né? Pra ver como ia ser, se eu ia gostar, se ia dar certo. Porém, eu fui lá, eu esperei cerca de 1 hora pra ir lá do lado, fui no Subway comer. E aí, era bem do lado, assim, do restaurante, coladinho. E aí, na hora marcada, eu apareci lá. O dono ainda não tinha chegado, foi ele que entrou em contato comigo, mas o gerente já estava lá. E o pessoal estava chegando para trabalhar. Ele me mostrou algumas coisas, assim, o chefe falou, o dono falou para eu dar uma olhada no cardápio. E aí depois o gerente veio conversar comigo, me puxou assim pra ajudar ele a servir algumas mesas. Eu tava conversando com as outras garçonetes. E aí depois ele me chamou assim e falou, tipo, pra gente marcar outro dia, porque ele não ia conseguir me dar muita atenção. Já tinha muita gente no salão, mas não tava cheio o suficiente para ter esse tanto de gente, né, junto com as outras pessoas que trabalham lá, e ele não ia conseguir me dar atenção para me explicar as coisas, então meio que seria uma perca de tempo. Eu falei, não, tudo bem, posso voltar outro dia e tal. Ele falou, não, a gente combina outro dia, e ficou por isso mesmo, ou seja, nada resolvido até agora. Ele falou que vai me mandar mensagem, salvou meu número e tal, até ele até respondeu a mensagem que eu mandei para ele salvar meu número. Mas não tô muito confiante e também não posso esperar, então amanhã eu já vou voltar a procurar outro trabalho, não só um trabalho de meio horário para complementar esse outro que eu já tô, mas também um integral, porque se for melhor para mim eu troco. O problema é que agora eu já tenho casa, então eu fico mais limitada, quero procurar algum trabalho que seja próximo, e é isso, essa é a realidade. Vamos voltar à procura. Mas as coisas estão dando certo, principalmente levando em consideração o tempo que eu tô aqui, né? Hoje é o meu 5º dia completo, desde o dia que eu cheguei de manhã. E as coisas já estão encaminhando. Já tem um lugar pra ficar, já abri conta, já tô trabalhando, algum dinheiro já tá entrando. Então, pelo menos pra comer e pra pagar a casa, eu sei que eu tenho dinheiro. Pra me locomover também, só não vou estar juntando nada por enquanto. Mas tá tudo certo. As coisas levam tempo para se organizar e eu tô muito confiante. Vamos ver como vai ser. Você colocar as suas informações para fazer o IRD online, você tem que ter um número daqui. Então, por isso que eu esperei chegar aqui na Nova Zelândia para comprar o número. Eu comprei o número da Skinny, que é uma das operadoras, que tem uma boa cobertura aqui, os valores são em conta. Comprei tudo pelo site, então eu escolhi o plano que eu queria, eles enviam um QR Code e aí eu tenho um eSIM, então eu não preciso do chip físico. Eu escolhi o plano, eles mandaram o QR Code, eu fiz a leitura com o celular através do computador e ficou tudo certo. Então eu já tinha um número, solicitei o número de IRD online e aí eu tinha o número de contato para colocar daqui. As informações de endereço eu utilizei da casa do Pet City, então conversei com a dona da casa, perguntei se ela poderia disponibilizar uma conta para que eu usasse como comprovante de endereço. Ela me mandou no e-mail uma conta de energia e com o IRD pronto, eu entrei no site do KiwiBank para abrir a minha conta online também. Coloquei todas as informações, usei o documento
o endereço da casa para abrir a conta e você precisa fazer a comprovação de documento ali de que você é uma pessoa real. E aí, para fazer isso, você tem que ir numa agência levar a documentação. Então, o que eu fiz foi, depois de ter aberto já a conta, eu olhei o endereço que era mais próximo da casa que eu tava ficando. Eu até tinha um endereço salvo, que eu vi outras pessoas falando que nessa agência eu conseguiria abrir a conta no mesmo dia. Mas como eu já tinha aberto ela online, eu fui na agência mais próxima à casa. E eu vou deixar o endereço aqui também. E lá eu só fiz a entrega dos documentos, então eu entreguei o meu visto, meu passaporte, enviei no e-mail do banco, é um e-mail que eles disponibilizam lá, a conta de energia, e aí a menina mesmo imprimiu lá, fez todos os trâmites e me entregou num papel lá, me mostrou onde tinha o meu número de acesso da conta, o número da conta, e ficou tudo certo. Ela só disse que eu não conseguiria receber o cartão na hora, mas que ele chegaria no endereço que eu tinha colocado no banco, que no caso era da casa do Pet City. Então eu avisei a dona da casa e inclusive ela me mandou mensagem alguns minutos atrás, hoje é terça-feira. Ela me mandou mensagem falando que o cartão já chegou e que quinta-feira ela estará por aqui, próximo da casa onde eu tô morando, que ela vai trazer pra mim. Uma fofa, né? Não dou conta. Gente, então esses foram os meus primeiros dias aqui em Auckland. Foram bem conturbados, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita correria, muita novidade, mas também tô muito feliz porque em poucos dias, hoje tá fazendo uma semana que eu cheguei e eu consegui resolver muita coisa. Já tenho um trabalho, que por mais que não seja full time, já me garante o valor que eu preciso, pelo menos para pagar o quarto que eu tô alugando, alimentação e deslocamento. Já estou procurando por outras coisas, já sei mais ou menos como as coisas funcionam aqui, já tenho conta, é isso, tô feliz com o fluxo, com a forma como as coisas estão fluindo e à medida que eu tiver mais informações eu vou trazendo aqui pra vocês. Então não se esqueçam de se inscrever no meu canal, se vocês gostaram dessas informações e se elas te ajudaram de alguma forma, deixa um joinha aqui pra mim, pra eu saber que vocês estão curtindo e pra me dar mais vontade de continuar gravando. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou se tem alguma informação que eu deixei passar, que talvez vocês precisem, comenta aqui que eu vou tentar responder todo mundo. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!